Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians. Ontem o Conselho Deliberativo aí do Corinthians vetou a votação do impeachment do Augusto Melo, né? A gente vai acompanhar todas as informações e as polêmicas aí com os nossos amigos do Jogo Aberto. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo. No Corinthians, finalmente aconteceu aquela reunião tão comentada. Já tinha sido adiada em dezembro por uma liminar. O Augusto Melo tentou outra liminar também na noite de ontem, não deu certo. Então, primeiro, a votação foi para saber se deveria seguir, se a votação para o impeachment ela deve seguir ou não. Isso acabou acontecendo, o Augusto perdeu, só que perdeu a razão, perdeu a linha, não só ele, como o presidente do Conselho do Corinthians também. A gente vai explicar tudo isso. Que imbróglio, hein? Treta, hein? Do lado de fora, as organizadas marcaram presença. Dentro do Parque São Jorge, os jornalistas ficaram em um auditório. Em outro ponto da sede social, um ginásio, 242 conselheiros marcaram presença em uma votação que durou cerca de 5 horas e meia, com clima tenso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. A primeira convocação, chamada de votação de admissibilidade, determinaria se haveria votação para a definição do impeachment de Augusto Melo. Bom, algumas paralisações ocorreram por conta de desentendimentos, bate-boca. Suspensa a reunião por 10 minutos. Vai sentar. Ninguém vai me intimidar aqui. O sangue esquentou entre o presidente corintiano e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu só quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. A forma como Romeu Tuma conduziu a sessão gerou protestos de membros da situação. Algumas polêmicas também foram surgindo durante a votação, que foi secreta, ou seja, os conselheiros não divulgaram seus votos. Levantaram a suspeita de que a polícia deixaria o Parque São Jorge antes do término da reunião e também que estavam faltando cédulas de votação. Enfim, aquela confusão. Contudo, o primeiro ato foi definido, com 126 votos a favor do prosseguimento do processo de impeachment. 114 foram contra. Disputa apertada. 2 pessoas que estavam presentes acabaram não votando. Com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. A ideia era realizar a votação principal naquela noite mesmo. Mas com tanta demora, conselheiros foram deixando o local, principalmente os mais velhos, vitalícios. Portanto, ficou definida a suspensão temporária do pleito, que terminaria só na madrugada. E após o encerramento deste primeiro tempo da votação de impeachment do presidente Augusto Melo, a confusão tomou conta do Parque São Jorge. Alguns torcedores e pessoas não autorizadas entraram. Existem relatos de agressões a conselheiros, outros foram hostilizados. Tá por trás aí que vocês fazem isso aí que vocês fizeram com o Corinthians. Fala aí pra nós aí, na moral. Mas e agora? Como fica? A reunião, na verdade, ela foi suspensa, mas ela continua aberta.
O artigo 85 do Estatuto prevê isso. Foi isso que foi deliberado pelo plenário, então ela continua aberta. Então, assim, quem não estava em chegar é como se estivesse chegando atrasado. Então, ela está aberta e a gente ainda não deliberou que data vai ser a continuidade dela. O próximo passo é a discussão do parecer da Comissão de Ética e depois disso, defesa e aí votação. Já tem um dia previsto? Não tem. São os provavelmente 42 que estiveram aqui hoje que vão votar. Quem esteve aqui é que vota. Quem esteve aqui, não adianta vir amanhã, quem não estava aqui não tem, só quem estava. Ficou acordado que o próximo e provável decisivo encontro será marcado a partir da semana que vem. O Corinthians tem pressa. Precisa logo acabar com esta história. Mesmo com a investigação policial sobre as supostas irregularidades com o último patrocinador e suas consequências ainda estarem acontecendo. A gente precisa entender, eu acho que a torcida precisa entender, é importante, que o tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, o que o conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. A gente está cumprindo o estatuto, as pessoas precisam talvez conhecer o estatuto e saber que o conselheiro, ele é obrigado a fazer isso. Até porque nós temos uma nova lei geral do esporte, que poucos conhecem, que entrou em vigor ano passado, que ela responsabiliza o órgão fiscal ou fiscalizador ou aquele que tem a responsabilidade de fiscalizar e sabe de alguma irresponsabilidade e não age. E é importante lembrar que Augusto Melo ainda é presidente. Caso seja afastado após a votação, que ainda será marcada, uma assembleia com os sócios definirá seu futuro. Enquanto esta indefinição persiste, o clube, que em campo continua evoluindo, vai vivendo uma das crises políticas mais importantes de sua história. Olha, um pouco mais de um ano que o Augusto assumiu, e aí o lado de lá, a oposição, já se manifestando, já querendo transformar as coisas politicamente no Corinthians. Porque durante mais de 15 anos, tudo estava legal, né? Um grupo só que comandava, trocava o presidente, mesmo grupo. Agora as coisas mudaram. Independentemente disso, a Polícia Civil segue ainda analisando todo o contrato com a Vai de Bet. Isso está na polícia, isso tem formato de inquérito. Independentemente disso, o Conselho resolveu se manifestar. Em dezembro só não aconteceu porque o Augusto teve a liminar. Só que ontem o que eles votaram foi a admissibilidade da ação de impeachment. E ela foi votada favorável para que continue contra o Augusto. O Augusto agora, numa próxima reunião do Conselho, vai saber se essa votação vai acontecer ou não e se ela vai deixá-lo no cargo ou destituí-lo momentaneamente. Depois, isso vai para os sócios e aí teremos uma resolução. No momento em que for votado e caso o Conselho defina que o Augusto tem que ser afastado, ele já sai, o vice já assume e aí temos essa primeira situação. Agora, Chico, é muito complicado porque no lado de fora, torcida organizada, torcedores contra isso, o Augusto não concordou com o primeiro critério de votação, que era levantar a mão para ver quem queria dar prosseguimento ou não a essa ação. E aí começou a briga entre o presidente Romeu Tuma, do Conselho Deliberativo, e o Augusto Melo. E isso publicamente, todo mundo gravando, uma confusão danada. Uma crise desnecessária, né? Porque o clube vai sangrando num momento desnecessário. Por quê? Porque, como a Renata acabou de dizer, o inquérito segue. As denúncias existem, a investigação está acontecendo, mas enquanto não há conclusão, na minha opinião, não precisa disso. No momento em que amanhã o Corinthians decide uma semifinal de Copinha, inclusive no mesmo dia que era para ser um dia de festa, né? Na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians, tem 2 jogos do Corinthians, da base, e também do profissional no Paulista, onde está muito bem, já tem 2 vitórias. No domingo tem clássico, mas aí não, tem que estar preocupado com esse tipo de coisa. O cenário não é positivo para o Augusto, viu, Renata? Porque a admissibilidade, como você falou, que foi votada ontem, ela foi, em maioria, votada para que tenha a votação do impeachment. Se a maioria decidiu para que tenha a votação, eu faço a lógica aqui, o cálculo lógico de que
Os conselheiros que não quisessem ou não votariam para o impeachment, eles já teriam acabado com isso ontem. Ó, não vai ter a votação. A admissibilidade também foi votada em 2018 para o Roberto de Andrade. E ali os conselheiros decidiram por não. Então já morreu na casca. O Roberto de Andrade nem foi ao processo de impeachment por conta disso. Foi isso que aconteceu ontem. Uma votação para ter a votação do impeachment. E os conselheiros, em maioria, decidiram por sim. Só que aí, no adiantado da hora, a Polícia Militar já não dava mais tanta segurança, né? A partir da meia-noite, porque isso se estendeu, gente, por mais de 5 horas e meia. O clima muito tenso, com provocações, ameaças ali, decidiram por encerrar. Quando isso vai acontecer, não sei. Enquanto isso, o clube segue sangrando. O presidente está presidente, mas de que maneira? E com todo esse cenário aí, eu não sei o que vai acontecer. E vamos ver até quando o futebol vai ficar blindado disso. Exato. Não é que talvez seja o ponto mais importante. Olha quem tá chegando. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians vive aí dias de terror, né? Com essa gestão aí. Estão querendo tirar o Augusto Melo, né? O presidente aí deliberativo do Corinthians tá querendo que o Augusto Melo saia mesmo da presidência. Não sei se é a melhor ideia que eles tiveram lá, mas o Augusto Melo vem resolvendo vários pepinos. Não tô colocando ele como certo nem como errado, mas a gente vê que o Corinthians teve uma grande melhora aí no futebol. Esse contrato aí com a Vai de Bet, esse negócio já está se estendendo há muito tempo. Podia resolver isso logo. Mesma coisa, essa votação aí do impeachment, já é a segunda vez que é adiada. Já podia resolver isso logo, porque o Corinthians amanhã entra em campo pelo Paulistão, pela Copinha, e esses problemas internos do Corinthians ir para dentro de campo vai dar muito ruim. O Corinthians vem numa fase maravilhosa aí, né? Já desde o ano passado aí, em dezembro, só vencendo. Iniciou janeiro agora, 2 partidas, 2 vitórias. Que continue assim e que se resolva logo esses problemas internos para não afetar dentro de campo. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que o Augusto Melo tá certo em brigar pela presidência? Ou vocês acham que o Romeu Tuma tá certo em querer que o Augusto Melo saia? Quem que vocês acham que tem razão nessa história? Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo.